Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto para mais uma live de sábado. Hoje com atualizações de exopolítica. Nós vamos trazer à baila a atualização do Benjamin Fonfort, além de outras notícias importantes recém-chegadas a respeito de uma nave em Saturno, uma imensa espaçonave do tamanho da Terra, e também sobre a divulgação que está às portas. Aliás, todas as cartas estão sendo colocadas na mesa nesse instante. Então, todas as cartas dos chapéus brancos, assim como os escuros, estão sendo colocadas na mesa para um confronto final, a batalha final entre o bem e o mal. Então, nós poderemos ter, sim, o desfecho de tudo isso já no próximo mês. Então, existem muitas articulações, movimentações, que eu vou demonstrar para vocês nessa noite, e a gente vai tentar delinear todos os passos da aliança, assim como também dos escuros. Então, meus amigos, essa é uma batalha que se iniciou em 2020, e nós acompanhamos todos os capítulos dessa imensa novela, desse caminho, desse trajeto, desse curso, e parece sim que estamos, de fato, chegando no momento culminante. Então, preparem os seus corações, tá ok, meus amigos? Então, é importante agora a vibração, frequência, compreender a sua função no mundo. É óbvio que haverá outros capítulos, mas nós podemos ter, sim, um passo muito importante para a conclusão, para a divulgação e para o desembarque dos extraterrestres. É claro que também não basta simplesmente eliminar, no caso, os escuros, ou seja, o sistema babilônico financeiro. Não é o único entrave, porque ainda também nós teremos que trabalhar no psicológico das pessoas. Então, esse trabalho psicológico, principalmente da divulgação, terá algumas etapas, porque para você condicionar as massas não será de um dia para a noite. Então, são muitas informações que vão mudar completamente o mundo inteiro vai virar de ponta cabeça. Tá ok, meus amigos? É bom entender, meus amigos, que isto não é uma questão de direita ou de esquerda, ok? Por exemplo, tem pessoas que entendem assim, o Partido Republicano é todo mundo do bem e o Partido Democrata é todo mundo do mal. Seria bom, seria simples, né? Seria muito bom se fosse simples assim, mas não é. Não é assim que a banda toca, tá ok, meus amigos? É só ver a história. Por exemplo, a maioria dos membros do Partido Republicano fazem parte do Bohemia Club. Todos os líderes e presidentes republicanos eram escuros, com exceção do loirão, né? Essa é a verdade. Por exemplo, do Partido Democrata, nós temos o JFK. Ele era democrata e ele participou ostensivamente para alavancar a divulgação nos seus dias. Ele queria expor o complexo industrial norte-americano. Ele também queria fazer um tratado de paz com a Rússia, dando cabo à Guerra Fria, e por isso ele foi cancelado. Aliás, os arquivos secretos do JFK estão sendo divulgados. Ainda existem alguns que estão classificados, mas já o próprio Loirão prometeu, o próprio JFK Júnior, trazer todas as informações, porque apenas parcialmente foram expostas, ou seja, na íntegra, todas as informações concernentes ao caso do JFK. Por exemplo, o Jimmy Carter. O Jimmy Carter era democrata, ele tentou alavancar a divulgação também, foi sabotado, e ele era do Partido Democrata, ok, meus amigos? O que ocorre é o seguinte, existe a ala escura do Partido Republicano e existe a ala escura do Partido Democrata. O que ocorre é que depois dos Clintons, né, no governo Obama, na gestão do Obama, praticamente o Partido Democrata foi cooptado por inteiro. E foi completamente cooptado pelos financistas. Mas mesmo assim, existe uma ala dos chapéus brancos. A gente pode até citar aqui o Robert Kennedy Jr., que vai disputar as prévias do Partido Democrata. Então, nós temos escuros de todos os lados, de todas as organizações. Seria muito fácil chegar aqui para vocês e dizer, todo mundo do partido X que tem essa ideologia é do bem e todo mundo que tem essa ideologia oposta é do mal. A coisa não funciona assim, meus amigos. Entendam uma coisa. A gente fala, tem muitas pessoas que pensam assim, ser conservador nos costumes. Agora eu pergunto para vocês, divulgar os extraterrestres, será que a nossa sociedade vai continuar ou vai se tornar conservadora nos costumes? Com novas tecnologias, colocando em xeque a religião, colocando em xeque os dogmas, colocando em xeque todos os paradigmas? É óbvio que não. Aliás, é uma proposta bastante progressista. E, ao mesmo tempo, nós vamos preservar os conceitos, os princípios morais do conservadorismo. Então, nesse novo mundo, nós vamos preservar o que há de melhor no conservadorismo e o que há de melhor no progressismo. Vocês estão compreendendo, meus amigos? É exatamente isso. Então será preservado o que tem de melhor
na proposta conservadora, assim como o que tem de melhor também na proposta progressista. É isso que será feito. E, na verdade, é um modelo completamente novo, diferente. Não que seja novo, mas nunca foi implementado a nível mundial. Apenas algumas comunidades, como o sistema Ubuntu, que tem como seu embaixador o Michael Telliger. Entenderam, meus amigos? Eu sou porque todos nós somos. Então não devemos ficar presos a paradigmas ideológicos. Quem está preso ainda engessado a paradigmas ideológicos, infelizmente, ainda está na Matrix. Esta que é a verdade. Ok, meus amigos? Muito bem. Tem algumas pessoas perguntando aqui se vai ter uma evacuação do planeta Terra. Quem está planejando, já planejou há muito tempo, só ver o projeto BI, uma evacuação do planeta Terra, são os escuros. Isso é um projeto dos escuros. Então, se tudo dar errado, eles tinham um projeto. Aliás, isso aí é um documento desclassificado que eu trouxe para vocês. É o projeto BI, de 2003, de evacuação do planeta Terra. O próprio assessor do Klaus Schwab fez menção desse projeto. Vocês estão entendendo, meus amigos? Eles estão construindo bunkers, eles têm projetos de evacuação do planeta Terra apenas para a elite, apenas para a elite. É bom salientar, porque eles entendem o seguinte: se tudo der errado, vamos tentar fugir. Mas mesmo esta opção não existe mais. Por quê? Porque o sistema solar está cercado com imensas espaçonaves. O próprio Avi Loeb corrobora com isso. Ele falou de imensas espaçonaves, mais uma espaçonave foi detectada. Ele falou de uma nave-mãe que está liberando orbes. Isto confirma também, reforça a informação do JP, que é o militar da ativa da Aliança da Terra. Essas sondas foram também constatadas no relatório da ARO, que é das investigações de todos os domínios, de anomalias, escritório de estudo de anomalias de todos os domínios. ARO, seria uma coisa assim, ok? Muito bem, que essas sondas foram vistas, inclusive, em zonas militares e com filmadas. Ok, meus amigos? Essa aqui é a verdade. Então a coisa está realmente esquentando. Então, dois grandes blocos antagônicos estão se construindo, estão se consolidando. A gente não sabe, meus amigos, porque eles estão apostando o seguinte, que um bloco não vai vingar, o outro vai cair. Existe a possibilidade desse Grand Reset, que é isso que o BD está arrastando o mundo, junto com as marionetes dos financistas também na Europa, tentando arrastar o Ocidente para o Grand Reset. Já está também armado a moeda digital, que é o Unicom, para tentar centralizar ainda mais o poder nas grandes corporações, como a BlackRock, Altsuite, Vanguard Corporation, ok? E tentar escravizar o mundo ocidental, só que existe a resistência hoje é real. E o Putin promete formar uma liga de nações entre 19 a 81 nações, com a sua própria instituição representativa, análoga, no caso seria análogo, desculpem, meus amigos, seria algo parecido, similar ao que tem na Europa, na atualidade, que seria a ONU Lulu, ok? E isto seria uma verdadeira queda de braço. Agora, se de repente o Putin tiver êxito, e isso nós temos que, nesse momento, nós temos que cocriar isso, meus amigos, através da nossa frequência, pode ser sim o fim da cabal, assim, de forma definitiva. Aí nós iríamos retomar o mundo e teríamos o campo aberto para o novo sistema financeiro. Aí ele seria instituído, o sistema quântico financeiro, que alguns conhecem também, como Gessara. Aqui vou começar com uma reflexão muito importante aqui, meus amigos. Mensagem de Enk para a humanidade. Aqui. Abrir o coração em meio a uma batalha, nós estamos muito próximos da batalha final, requer muita coragem, força e honestidade. Aqui Ea, o príncipe Ea, ou Enk, nos mostra o caminho. E o único caminho é a vibração do amor. Maravilhoso, realmente espetacular. A melhor vibração, a vibração mais poderosa do universo, que é a vibração do amor. Que nós possamos estar imbuídos desta frequência maravilhosa. Fantástico. Agora, depois desse momento de reflexão, vamos iniciar com as notícias. Aqui, meus amigos, em 1900, deixa eu ver, só confirmar se está tudo ok. Tudo ok. Em 1952, a Força Aérea estava pronta para contar tudo o que tinha, tudo que sabia sobre os OVNIs. E por que foi mudado o termo OVNI? O próprio Tony Rodrigues comenta, porque o termo OVNI foi avacalhado ao longo da história. Então o termo OVNI já tem aquela conotação de teoria da conspiração. Por isso que o Pentágono mudou para UAF. Tá ok, meus amigos? UAPS, desculpe. UAPS, fenômenos anônimos não identificados, para dar um novo nome, para que as pessoas levassem a sério, ok? Muito bem, para dar uma nova conotação, uma nova roupagem. Muito bem. Então, em 1952, a Força Aérea já estava prontinha, meus amigos,
para anunciar a verdade sobre os extraterrestres, sobre tecnologia reversa, etc., sobre a frota negra, sobre o Serviço Secreto Espacial Alemão. Só que eles foram sabotados pelos financistas, e isso não aconteceu. E sabe por que isso não aconteceu, meus amigos? Porque exatamente neste ano de 1952 foi criado pelo presidente Truman, antecessor do Eisenhower, a comissão dos Majestic 12, que era uma comissão especial formada por militares e cientistas proeminentes dos Estados Unidos. E o Truman outorgou a eles poderes maiores do que o presidente dos Estados Unidos. Então, eles tinham um credencial de segurança nível de segurança, no caso, acima do próprio presidente. Então, isso foi um absurdo. Isto propiciou a criação da Deep State dentro dos Estados Unidos. Então, imaginem vocês, meus amigos, que a divulgação já era para ter acontecido desde 1952. Então, estamos muito atrasados. Muito atrasados. Mais de 70 anos atrasados. Isso poderia ter acontecido há 71 anos atrás. É realmente inacreditável. A Força Aérea estava pronta para confessar. Aqui, minuto 3:48, trecho da entrevista de 29 minutos, cortesia do arquivo da CBS. O Keio afirma, desculpem, tá, meus amigos, que entre 1952 e 1953, a Força Aérea estava se preparando para divulgar o que sabia sobre os OVNIs, quando de repente deu meia volta, voltou atrás e adotou o incumprimento estratégico e uma negação estridente do que ela e muitas testemunhas já sabiam sobre o fenômeno. Então, eles mudaram completamente a postura, a mando dos financistas. Aliás, quem sugeriu e patrocinou a criação dos Majestic 12 foi os Rockefeller, tá, meus amigos? Muito bem, tá? Muito bem. Aqui. O que dissemos, relatório de Turhan, aqui, FBI investiga o conluio do Loirão, Rússia, Dodge foi seriamente falha, sem base, em evidência, quanto aqui na investigação do Durham. Entenderam, meus amigos? Então, aquele negócio que o Loirão, aquela alegação, aquela narrativa que o Loirão estava em conluio com os russos, se demonstrou totalmente falha. Foi uma mentira. Depois o FBI deu uma desculpa desfarrapada, até posso mostrar no outro post. Não, porque os protocolos de procedimento eram outros, deu margem para que nós cometêssemos este erro, mas isso já foi corrigido, então não vai acontecer mais, aquele negócio. Nós erramos, mas não vai acontecer mais. Foi um erro de protocolo, etc. Daquelas desculpas esfarrapadas. Tá ok, meus amigos? Mas a verdade é que isso foi feito deliberadamente para tentar derrubar o Loirão e isto está vindo à tona neste instante. Fantástico. Aqui, por que bancos centrais estão comprando ouro no maior volume em 80 anos? Por que será? Por que será? Todos os bancos centrais, muitos bancos centrais já estão se preparando. Então, meus amigos, daqui a pouco eu vou mostrar essa declaração para vocês. Essa especulação que está criando forma, o próprio general McGregor também confirma, ele corrobora com essa informação, e faz muito sentido, porque se você for acompanhar os passos de tudo que está acontecendo, realmente parece que aponta existem muitos indícios sólidos que apontam nessa direção. Então, muitos países do mundo já estão se preparando e apostando na queda dos financistas, e eles já estão se salvaguardando o quê? Com ouro, comprando ouro, investindo em ouro. Ou seja, para entrar no BRICS, nesse novo bloco, nem vai ser mais BRICS, eu não sei que nome que eles vão dar, tá, meus amigos? Não vai ter mais BRICS. Porque aí vai ter adesão de 19 a 81 países, 82 países, e vai se tornar uma outra coisa completamente diferente. Porque eles vão ter a sua própria instituição representativa internacional. Olha só, uma instituição representativa internacional. Então é algo muito grande, e vai se contrapor a esse sistema ocidental. Algo totalmente diferente, compreenderam? É algo muito grande. Então, existem pessoas que estão acreditando, assim como Benjamin Ford, e isso faz muito sentido, que seja de fato, sim, o prelúdio da criação do novo sistema financeiro já para o próximo mês. Compreenderam agora? Bancos centrais de todo o mundo estão usando os dólares e suas reservas para comprar ouro, com o objetivo de reduzir sua dependência dos Estados Unidos. Vamos colocar a legenda aqui para diminuir a sua dependência dos financistas. Entenderam? Essa aqui é a realidade, já estão se preparando, porque vai ter a quebradeira, sim, dos Estados Unidos, já está programado. Dia 1º de junho é o prazo para que os Estados Unidos possam quitar a sua dívida. Vão salientar aqui que grande parte dessa dívida também é proveniente aqui da América do Sul. Um dos credores, até o Brasil. Os Estados Unidos devem para o Brasil. Deve para o Brasil, deve para Chile, Bolívia, vários países aqui latino-americanos. Isso que é verdade. E a dívida é exorbitante, praticamente impagável. Ok, meus amigos? Isso para pagar os juros. Talvez eles vão conseguir sequer pagar os juros dessa dívida. E isso pode levar, sim, os Estados Unidos ao colapso, até uma convulsão social, que daqui a pouco a gente vai comentar.
A China anuncia a descoberta de sua maior reserva de ouro até o momento. Vejo grandes países, os bancos centrais comprando ouro, se desvencilhando, se desvinculando do dólar. Então, meus amigos, os Estados Unidos não conseguem pagar a sua dívida. O dólar voltando para os Estados Unidos em forma de inflação. Nós já temos o palco armado de um grande colapso financeiro. E vejam que isso vai atingir muitos países do mundo. Apenas os países que estão blindados pelo BRICS que vão se salvar desse colapso, dessa bomba, a verdadeira explosão financeira que vai atingir muitos países do mundo. Por isso que o Putin já quer, ele quer colocar, quer inserir várias nações, muitas nações, 19 até 81, já para se proteger, meus amigos, desse colapso, dessa bomba que está prestes a explodir. Muito bem. Aqui o Departamento de Recursos Naturais da província de Shandong, no leste da China, informou sobre a descoberta de mais de 200 toneladas de ouro. A China descobrindo ouro, mina de Xiang, na cidade de Lazhou, de acordo com o Global Times. A recente descoberta eleva a reserva total acumulada de ouro da mina para 180 toneladas, tornando a maior depósito individual de metal precioso do país, com um valor econômico estimado em 200 bilhões de yuans, cerca de 142,5 bilhões de dólares. De acordo com a estimativa, o depósito poderá produzir cerca de 100 toneladas de ouro por dia nos próximos 30 anos. E aqui eu estou dando só o exemplo da China. Todos os países estão fazendo o mesmo. Minerando ouro, procurando ouro, já se preparando, se salvaguardando, se precavendo do que pode, do que vai acontecer, do que pode. Isso com certeza vai acontecer. Aqui, meus amigos, relatório. E não vai demorar. Já é para acontecer agora. Tá? Muito bem, no próximo mês. Daqui a pouco a gente vai dar detalhes sobre isso. Existem algumas possibilidades. Muito bem. Aqui, relatório. Aqui sobre OVNIs agora, meus amigos. Aeroporto turco suspende voos por 12 horas após avistamento de OVNIs. Isso mesmo. Ou APS, como queira. Aqui. Gaziantep, Turquia, pelo menos 18 voos foram suspensos por 12 horas após suspeita de avistamento de um objeto voador não notificado, um OVNI, por um radar da aeronave da passageiros no sudoeste da Turquia, no sábado. Informou a agência, no último sábado, tá nesse. Informou a agência de notícias turca, Anadolu. Uma aeronave comercial que pousou no aeroporto por volta da meia-noite informou ter detectado seu radar um objeto notificado a uma altura de 2.743 metros, de 9 mil pés, sobre a cidade de Gaziantep, disseram as autoridades. Meus amigos, esses OVNIs estão sendo vistos por todos os lados. É bom frisar aqui, meus amigos, e linkar com a informação do JP, que fala que as sondas, que são OVNIs, oriundos das arcas e também das naves-mães que estão estacionadas na nossa atmosfera, eles estão seguindo aviões, monitorando o mundo inteiro. E isso está cada vez mais evidente. Aqui, meus amigos, não para por aí. Tráfego aéreo em Taiwan agora, de Turquia e Taiwan, foi interrompido pela presença de OVNIs, que apareceram perto dos principais aeroportos desses países, em 20 e 22 de maio, nesses 2 dias. Respectivamente. Embora a interrupção tenha sido curta, no caso da incursão de Taiwan, as operações levaram meio-dia para serem retomadas. Meio-dia, 6 horas aproximadamente, em Turquia, enquanto as autoridades trabalhavam para resolver a situação, esperando a sonda ir embora, estava ali atrapalhando o tráfego aéreo. Muito bem. Aqui tem mais, meus amigos. Informação aqui de geopolítica para vocês. The Epoch Times, aqui, a fonte. Aqui um PAC, no caso, que é o Comitê de Ação Política do Partido Republicano, está indicando o Tucker Carlson para presidente em 2024. Quer lançar ele. Ele seria um ótimo nome, mas ele acho que não vai querer, não. Ele mesmo disse que não aceita. Ele é um grande apoiador do Loirão. Ele não vai querer concorrer com o Loirão, ele mesmo. Palavras dele, não são minhas. Aqui, o novo Comitê de Ação Política, PAC, foi formado para tentar convencer o Tucker Carlson, ex-âncora da Fox News, que agora está no Twitter e vai fazer um programa junto com o Elon Musk, a ingressar na corrida presidencial de 2024, dizendo que apenas o ex-apresentador da Fox News pode derrotar o presidente Biden. Aqui é a alegação de uma turminha, lógico, de um grupo, uma ala do Partido Republicano. O chamado PAC, aqui, do Carlson, divulgou um anúncio dizendo: os republicanos precisam de um novo líder que possa enfrentar Biden. É hora de Tucker Carlson. Ele também diz que Carlson é espirituoso, perspicaz e zomba do absurdo, antes de acrescentar que o vai dar uma surra, no caso, no debate com o Biden. Interessante aqui. Aqui, no relatório de The Hill, uma suposta fonte identificada ligada a Carlson disse que o ex-apresentador da Fox não pretende concorrer ao cargo e criticou os esforços do PAC. A suposta fonte também afirmou que os operadores do PAC estão tentando ganhar dinheiro rápido. Ou seja, isso é apenas marketing e que ninguém deveria doar para o grupo. Isso não é algum tipo de golpe PAC, o grift. Eu odeio isso. Isso é algo que sempre tentei me opor. Disse Ekstrom, agência. Todo o dinheiro é gasto na luta comigo. Acrescentou. Muito bem.
Aqui, meus amigos. 7. A Terra receberá uma transmissão alienígena simulada em 24 de maio. Isso já aconteceu, foi no meio da semana, mas isso é muito interessante, meus amigos. Agora eu pergunto para vocês, para que simular uma transmissão alienígena? E o próprio artigo diz que isso foi feito porque algumas pessoas vão receber essa informação achando que é verdade, olha que interessante, para testar a reação das pessoas. Seria um teste psicológico. Então eles fizeram um experimento. Olha, a gente vai simular aqui uma transmissão de mensagem alienígena. Algumas pessoas não vão saber que é uma simulação, deliberadamente, de propósito, para a gente testar a reação dessas pessoas. Quando a gente tiver um projeto com esta intenção, muito provavelmente, meus amigos, é um teste, já é uma preparação, é um cubo de ensaio para o que vai acontecer no futuro de forma oficial. Então, já quero entender. Vamos entender como as pessoas vão reagir. O relatório oficial desse experimento vai sair daqui a alguns dias. E a Leoni, né, que reúne o material para a gente aqui, gratidão a toda a equipe de redação, com certeza vai trazer. E a gente vai trazer aqui para vocês. Deve ser realmente espetacular. Então, quando a gente vê algo desse nível, quando você vê uma simulação dessa, é um teste, é um experimento social. E esse experimento social tem como objetivo analisar a reação das pessoas para a declaração. Não estamos sozinhos no universo, recebemos uma mensagem alienígena e eles vão pousar aqui para ver como as pessoas reagem. Incrível isso é impressionante, isso não é feito à toa, meus amigos. Para que você faria isso se isso é uma mentira, se isso é uma ficção? É óbvio que não. Isso é realmente sensacional. Como iniciativa do projeto, a sonda ExoMars Trace Gas Orbiter, TGO, vamos colocar aqui a sigla, da Agência Espacial Europeia, que orbita Marte, virá uma mensagem codificada para a Terra em 24 de maio de 2023. Essa transmissão tem como objetivo simular o ato de receber um sinal de uma inteligência extraterrestre. Ao longo da história, a humanidade buscou o significado de fenômenos poderosos, transformadores. Receber uma mensagem de uma civilização alienígena seria uma experiência profundamente transformadora para toda a humanidade. Eles mesmos reconhecem. A Singing Space oferece a oportunidade sem precedentes de ensaiar, olha, vamos fazer um ensaio, e se preparar de forma tangível para esse cenário por meio de colaboração global, promovendo uma busca aberta por significado entre culturas e disciplinas. Espetacular. Isso aqui já é uma iniciativa, já é uma amostra, isso é uma evidência tangível da preparação para a divulgação oficial. Então isso aqui seria um ensaio, vamos ensaiar, vamos testar a reação das pessoas, como as pessoas vão reagir, porque de repente, como as pessoas vão reagir, quem sabe a gente pode mudar o roteiro, a gente pode combinar com os extraterrestres, só faz assim, que as pessoas vão reagir melhor, traz uma mensagem mais ou menos assim, mais bonitinha, mais romântica, quem sabe, de amor, I love you, alguma coisa assim, ou se não, algo mais científico, de repente se vocês trouxerem uma mensagem mais científica, política, uma mensagem com teor político, social, quem sabe as pessoas vão receber melhor. Então isso é um teste, isso é sensacional, isso é espetacular. Vocês estão entendendo, meus amigos? A gente pode até comentar muito sobre isso. Então, de repente, deixa eu voltar aqui a espaçonave para vocês entenderem melhor. Vamos simular aqui uma mensagem, uma mensagem assim de amor. Então, vocês fazem uma poesia, combina lá com os pleiadianos, traz uma mensagem poética, porque as pessoas vão reagir bem. De repente, não é isso. Então, eu estou fazendo esse teste. Traz uma mensagem agora científica, com teor científico e de caráter social, prometendo tecnologias. Quem sabe vocês prometendo tecnologias maravilhosas, como camas holográficas de cura, as pessoas vão reagir bem à presença de vocês. Então esse experimento já está sendo feito. Isto é impressionante. E em breve a gente vai saber o resultado final deste relatório, que deve ser realmente espetacular. Pesquisadores do SET irão simular hoje contato alienígena. Mais uma fonte aqui, meus amigos? O projeto de arte multimídia, ou ensaio para contatos alienígenas, vamos chamar de ambos. Fantástico. O SET preparando já esse ensaio. Vamos ensaiar a chegada, o desembarque dos extraterrestres. Isso já está sendo ensaiado. É inacreditável. Impressionante. Vamos para o próximo aqui. Aqui, meus amigos, aqui informação local. Com o Lulu ainda fora do país, o Chuchu troca comando militar. Isto é bastante significativo, meus amigos, porque um vice-presidente não tem essa propriedade. Ele não pode, assim, nunca foi visto isso antes. É uma ousadia, a gente pode colocar dessa forma. É uma posição um tanto ousada, para quem está simplesmente ocupando o cargo provisório de vice, ou seja, assumindo, o caso, a presidência provisoriamente, por causa da ausência do titular, ou seja, do presidente, vigente. Então isso é bastante estranho. Pode ser uma movimentação, quem sabe? Muito provável que sim. O tempo dirá. Vamos para o próximo. Aqui.
2 enormes OVNIs vistos perto da Lua em um vídeo viral do TikTok. 2 enormes OVNIs vistos de perto. Meus amigos, o rapaz estava filmando a Lua, ele viu um negócio assim, deu um zoom, apareceu essas 2 estacionadas. Tá aqui, tá aqui. Aqui, ó. É impressionante. Tá aqui, as 2. As 2 na Lua. Passeando na Lua. 2 objetos misteriosos que se parecem com OVNIs foram vistos perto da Lua em um vídeo viral do TikTok. O vídeo postado por Larry Lowe mostra o cinegrafista dando zoom na Lua em plena luz do dia, revelando 2 aeronaves brancas. Isso já foi profetizado pelo JP. Né? Estes orbes também têm origem extraterrestre. Muitos estão vindo do espaço, das arcas da Lua, por exemplo. Então o JP havia dito que seria filmado por muitas pessoas, estavam até guardando essas imagens, agora chegaram. Incrível isso, né? Dos orbes saindo e entrando da Lua. E eles já estão sendo registrados. O JP falou que isso ia acontecer e de fato aconteceu. Sensacional, realmente maravilhoso, porque os orbes, as arcas, existe arca na Lua. Tem arca na Lua, tem arca em Vênus, tem arca também nas luas de Júpiter, assim como na Terra. E ele falou, olha, nesse mês, no próximo mês, vai vir algumas sondas. Se vocês usarem o seu celular, tiverem uma boa câmera, dependendo da oportunidade, vocês poderão flagrar, no caso, vocês poderão detectar essas sondas. E parece que elas estão sendo registradas mesmo. Realmente sensacional. Maravilhoso. ETs são reais, estão registrados nos arquivos secretos do Vaticano. Repetindo, ETs são reais e estão registrados nos arquivos secretos do Vaticano. Ou seja, todas as grandes instituições religiosas, sabe, o Vaticano, sabe, ele sabe. Aliás, eles têm o próprio serviço secreto espacial denunciado pelo Emily Smith. Foi o Vaticano que produziu o cronovisor. Então eles têm muita informação, eles sabem a verdadeira história da humanidade. Eles sabem quem é Jesus de verdade. Eles sabem que Jesus é um alienígena. Sabem que ele é um ruviano. Eles sabem de tudo. Tá, meus amigos? Isso aqui é apenas uma instituição para adquirir poder. Essa que é a verdade. Em 2008, o Dr. José Funes já dizia que seres inteligentes poderiam existir no espaço sideral. Assim como existem múltiplas formas de vida na Terra, também pode existir seres inteligentes no espaço sideral. E alguns alienígenas podem até estar livres do pecado original. Dr. José Funes do Vaticano, admitindo. Em 2009, aqueles adaptando, querendo adaptar os extraterrestres aos seus dogmas. Isso é bem natural. Mas o interessante o importante aqui, o que é relevante nessa notícia, é que eles estão reconhecendo a existência dos extraterrestres. Em 2009, Laxar Filipov, vice-diretor do Instituto de Pesquisa Espacial da Academia de Ciências da Bulgária, diz que até mesmo a sede da Igreja Católica, o Vaticano, havia concordado com a existência de alienígenas em 2010. E o astrônomo do Papa, Guy Consolmagno, disse que a inteligência alienígenas podem estar vivendo entre as estrelas e provavelmente têm almas. Olha só que declaração. O falecido prelado da Congregação para a Evangelização dos Povos, Conrado Balducci, um teólogo da Cúria Romana, talvez tenha falado com mais clareza sobre a existência de extraterrestres. Balducci disse repetidamente que o contato terrestre é real e que existem alienígenas entre nós. Foi mais longe. Existe alienígenas entre nós, se passando por humanos. Impressionante. Está impressionado? É verdade. Do Vaticano, essa informação. Confirmando, por exemplo, a declaração do ex-ministro canadense, Paul Heller, falecido também, um dos homens de confiança do Putin, que é o Medvedev, também em 2002 ele fez uma mesma declaração, confirmando também os contratados, como George Adamski, Howard Menger, fantástico. Não apenas Funes Filipov e Consolmagno e Balducci realmente confirmaram que o Vaticano pode assumir evidências da existência de vida terrestre avançada. Na década de 1920, um cientista russo altamente educado, professor, aqui um russo, vamos chamar ele de Ludwig, tá? Muito bem. Foi capaz de estudar manuscritos antigos surpreendentes durante sua estada na biblioteca do Vaticano. Então o Ludwig, aqui, russo, professor, ele teve acesso à biblioteca secreta do Vaticano e a sua declaração é, no mínimo, impressionante. Na biblioteca do Vaticano, contém informações sobre extraterrestres que visitaram o nosso planeta. Tem lá informações de livros sobre os extraterrestres, sobre os Anunnakis, sobre os semeadores, sobre os ruvianos. Está tudo registrado na biblioteca do Vaticano. Além disso, o professor Ludwig mencionou que a biblioteca continha manuscritos sobre alquimia e códigos antigos. E a gente sabe que o Papa João XXIII falou durante 20 minutos com um alienígena. Afirma Vaticano, não sou eu. Uma das declarações mais espetaculares, já divulgadas pelo Vaticano, é o relato do assistente do Papa 23, 1881 a 1963, que é chamado também do Papa Bom. Feito em 2005,
Ele disse que a imprensa, o sumo pontífice, se encontrou com um homem de outro planeta, afirmando, aqui, assistente do Papa, o sumo pontífice, o Papa, se encontrou com um homem de outro planeta, um extraterrestre. Eu não vou contar a história toda aqui, tem até a mensagem dele, já trouxe numa live, tá? Mas senão vai ficar muito extenso. Procure no acervo do canal, eu posso mostrar essa história na íntegra para vocês. Aliás, eu fiz uma live inteira sobre a relação da Igreja Católica, sobre chapéus brancos, chapéus pretos, sobre Corpus Hermeticum, Corpus Hermeticum, que é uma organização dentro da própria Igreja Católica que trabalha para a divulgação, assim também como existem, infelizmente, os chapéus pretos também, que lá existem, que trabalham para Cabal, assim como todas as instituições do mundo, sempre tendo os dois lados antagônicos. Muito bem. O Washington está pronto para colocar o mundo à beira do desastre, para não perder sua influência, diz o jornal chinês Global Times. Os Estados Unidos querem batalha, querem chegar às vias de fato. Os Estados Unidos preferem ver o fim do mundo, abre aspas, presta atenção. Amigos, vamos colocar a legenda aqui. Os Estados Unidos não, porque os Estados Unidos, infelizmente, foi cooptado, foi instrumentalizado pelos financistas. A Cabal querem destruição. E os Estados Unidos e a Cabal preferem ver o fim do mundo em vez de ver o fim da sua supremacia. Então, se esse mundo não é deles, não será de mais ninguém. Observe no artigo do jornal chinês. O autor do artigo apontou que os países do leste asiático não devem ser liderados pelas provocações dos Estados Unidos, ou seja, da Cabal, que procuram transformar a região em uma segunda Uzante, e não sucumbir às mentiras de um infeliz patrono que está determinado a alcançar o que quer ou causar estragos em todo o mundo. Está aqui a fonte para vocês. Jornal chinês, Estados Unidos preferem ver o fim do mundo a acabar ou abrir mão da sua supremacia. Na verdade, acabar. Isso é uma grande verdade, meus amigos. Por isso que ele está fomentando a batalha a todo instante, provocando. Vocês estão entendendo? Inclusive não só os Estados Unidos, assim como a China. Então eles querem levar o mundo ao fim. Bom, esse mundo não é meu, não será de ninguém. Esse é o espírito desses trevosos. Muito bem. E tem mais aqui. Biden fracassa, mergulha em dívida e deixa os Estados Unidos à beira do colapso econômico e calote inédito. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, poderá dar o calote internacional. Calote. A gente vê isso, meus amigos, de países, isso já aconteceu. Países como Cuba, Coreia do Norte, Venezuela. Mas nos Estados Unidos, realmente é surreal. É impensável há tempos atrás. Ninguém imaginava. Se eu falasse isso há 2 anos atrás, com certeza seria motivo de chacota. Como assim? Os Estados Unidos vai dar calote, não vai pagar a sua dívida? Não vai. Não vai, infelizmente. Vários analistas economistas são da mesma opinião. Todos os números, todos os indicativos econômicos estão demonstrando que os Estados Unidos vai dar calote internacional. Analisando a recente reunião do G7, grupo composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, todos unidos em nome da Cabal, aquilo ali que o consórcio do mal, com representação da União Europeia. O publicitário chegou à conclusão de que os países membros do clube apoiam Kiev, porque tem medo das ameaças da Casa Branca e da imposição das sanções. Em outras palavras, não é ameaça da Casa Branca, porque eles têm medo do Klaus, entendeu? Dos financistas, do BlackRock, porque eles são o quê? Empregados. Eles são fantoches na mão dessas pessoas. E o Biden não é diferente. Essa que é a verdade. Vamos para o próximo. Aqui. Putin, todos aqueles que apoiam a unipolaridade atiram no próprio pé, forçados a obedecer a ditames, são escravos. País do mundo, deixe de ser escravos dos financistas, sejam independentes, sejam livres. Esta é a proposta, é isso que eu estou propondo para vocês. Esplêndido. Abre aspas. A Rússia sempre adota uma abordagem responsável e consciente da cooperação com todos os países. Estamos implementando plenamente e quero enfatizar isso. Os acordos adotados no âmbito da União Econômica Eurasiática, afirmou Putin na reunião plenária do segundo Fórum Econômico Eurasiático, tá? Não tem nada a ver com o Fórum Econômico Mundial, tá? Vamos deixar bem claro aqui para vocês. Na verdade, isso aqui é uma versão para se contrapor ao Fórum Econômico Mundial, tá? O Fórum Econômico Eurasiático, que já está fomentando o lastro-ouro e alavancar um novo sistema quântico. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. Vou mostrar as evidências. Além disso, o líder russo apontou que mudanças profundas e fundamentais, presta atenção nisso, estão ocorrendo na arena global. Estamos mais e mais estados aderindo ao seu desenvolvimento independente. Independência financeira, independência dos financistas. Não vamos ser escravizados por eles. Aliás, desde 2016, o Putin quitou toda a dívida. Antes de começar a sua investida contra a Cabal, ele primeiramente quitou toda a dívida com os Rothschild. Maravilhoso, nós não devemos nada para vocês. Um tostão, e tem mais. Depois que ele pagou toda a sua dívida, ele falou e deixou bem claro, aqui vocês não entram.
Tá? É proibido qualquer financista entrar na Rússia. Vocês não são bem-vindos no meu país. Isso é um homem de coragem. É diferenciado. E ele mesmo disse, na sequência, já mostrei isso para vocês, notícias antigas. Eu vou destruir a nova ordem, com as minhas próprias mãos. Mesmo que seja a última coisa que eu faça. E ele comprou essa briga. Muito bem. Por isso que ele se tornou o inimigo, da Europa, inimigo dos Estados Unidos, inimigo número 1. Ele se tornou um pária internacional. Compreenderam agora, meus amigos? Isso que é verdade. Fortalecendo a soberania nacional. Fortalecendo o quê? A soberania nacional. Cada país é dono do seu próprio nariz. Ninguém vai dar pitaco de como governar, do que fazer, como vestir, como proceder, como namorar. Porque eles querem falar, querem ditar tudo, como você tem que viver. Como você tem que dormir, como você tem que acordar no outro dia. Para fazer o quê? Para fazer essa engenharia social e conduzindo uma política interna e externa independente. É isso que nós estamos propondo. Nós não queremos subjugar ninguém. Nós queremos o quê? Libertar o mundo. Mais e mais estados. É isso que é a proposta do mundo multipolar. O que é o mundo multipolar? O mundo multipolar são cada país cuidando do seu próprio nariz. Simples assim. O que é o mundo unipolar? O mundo unipolar é uma força, é uma instituição que nem é os Estados Unidos, é uma instituição supranacional, não governamental, ditando as regras no mundo inteiro. Isso é inconcebível. Não sei como que as pessoas concebem uma coisa dessa. Isso é inaceitável no mundo livre. Inclusive em países que se dizem países que se dizem democratas, porque nós prezamos pela democracia. Aí fica difícil, Isso é uma grande hipocrisia. Abre aspas. Democracia dos financistas, E aí pode ser, Aqui, que só beneficia uma elite, os metacapitalistas. E a vontade deles é transformando a população comum numa fazenda de gados. Abre mais. Mais e mais estados estão tomando em curso para fortalecer a soberania nacional, conduzindo uma política independente, interna e externa, aderindo ao seu próprio modelo de desenvolvimento. Ou seja, eu não vou me meter, a Rússia, a China está se comprometendo a não se meter no rumo dos países. É isso que está aqui, essa declaração do Putin. O BRICS está se comprometendo a não apontar dedo, a não querer dizer o que os países devem ou não fazer. Cada um é livre, independente, disse Putin. Todos aqueles que apoiam a unipolaridade, ou seja, o domínio de um único país, entre aspas, porque na verdade são instituições supranacionais, prejudicam a economia mundial. Trazem pobreza, desgraça, inflação, desigualdade social, atiram no próprio pé. E aqueles que ainda são forçados a obedecer a ditames, sublinhou o presidente russo. Forçados a obedecer a ditames. Você entendeu? Vê aquelas agendas prontinhas, você tem que fazer isso. Por exemplo, ideologia de gênero, tem que colocar em pauta. A gente decidiu. E todo mundo tem que obedecer bonitinho. A cartilha de instituições supranacionais. Aí fica complicado. Sublinhou o presidente russo. Abre aspas. Todos, quero enfatizar isso, respondendo diretamente à pergunta do nosso anfitrião. Todos que fazem, pensam e fazem o contrário, prejudicam a economia mundial. Atiram essencialmente no pé. E no pé daqueles que ainda são forçados a obedecer os seus ditames. Apesar da crise no comércio mundial, o PIB da Comunidade Econômica da Euroásia diminuiu apenas 1,6%, ou seja, todas as sanções fracassaram. Quem está colapsando é o quê? A Europa, é os Estados Unidos. Foi um verdadeiro o quê? Tiro que saiu pela culatra. Atiraram no próprio pé. Foram esses. No exterior, previu um colapso. Nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Por quê? Porque esse homem é assessorado por inteligências superiores. Meus amigos, quem falou isso foram americanos, não foram russos. Rebecca Rose, Putin, do projeto Montauk. Ele é assessorado por inteligência superior. O Jeremy Corbell também falou sobre o projeto de visão remota russo. Eles tiveram contato com inteligências superiores. Impressionante. Aqui. No exterior previu um colapso, nada disso aconteceu, disse o presidente russo, Vladimir Putin. Também relembrou que nas principais economias da União Europeia, o negativo é demonstrado pelos especialistas para o ano em curso. Agora, diferente, nós estamos colapsando. Nossa economia está se fortalecendo. Agora, vocês sim, estão fadados ao colapso. Vamos para o próximo. Além disso, apesar das mudanças radicais que ocorreram na esfera financeira internacional, a Federação da Rússia consegue não apenas se adaptar, mas se tornar um dos líderes nessa esfera. Disse Putin. Que discurso esse do Putin, hein? Eu ia aplaudir de pé. A Rússia está caminhando para uma redução da participação das moedas de países hostis, ou seja, fim do dólar, porque o dólar foi colocado no mercado para construir uma economia artificial, meus amigos. A economia dos Estados Unidos é totalmente artificial para beneficiar o quê? O Federal Reserve Bank, que é privado, e as corporações como BlackRock, Wall Street, Vanguard Corporation. Compreenderam? Essa que é a verdade.
Então eles conseguem o quê? Emitir um monte de papel moeda, imprimindo papel moeda aos montes, e não causa inflação. Por quê? Porque os países são obrigados a utilizar o dólar para comprar petróleo. Aí o Putin pensou, opa, então é assim que eles fazem? Então vamos conversar com a Arábia Saudita. Aí fez um acordo. E a Arábia Saudita acabou com isso. Rompeu o contrato com os Estados Unidos, ou seja, com os financistas. E mudou tudo. E agora os dólares estão voltando. Então usava o dólar também para fazer acordos. Tudo que é acordo, contrato, tudo tinha que ser em dólar. Isso era uma forma de manipular o mercado. E também beneficiava muito o quê? Especulação financeira. Só beneficiava os mega capitalistas. Nem o povo americano, mas os mega capitalistas. Esse beneficiava. Através dessa economia artificial, dessa bolha financeira. E essa bolha financeira está explodindo, só que ela tem prazo de validade. Aliás, todos os grandes economistas do mundo já apontavam, um dia essa bolha financeira vai estourar. Está estourando exatamente neste momento. A descentralização do sistema financeiro global. E para chantagem. Meus amigos, quando os Estados Unidos chegou e falou o seguinte, Rússia, você não quer fazer o que eu quero? Então eu vou o quê? Eu vou fazer sanções e eu vou confiscar o seu dinheiro. Porque todo dinheiro internacional seu é em dólar, eu vou confiscar tudo. Aí os países disseram o seguinte, bom, se eles fizeram isso com a Rússia, nós seremos os próximos da lista. E foi isso que os países do Oriente Médio começaram a pensar. Opa, eu posso ser o próximo da lista. Entenderam, meus amigos? Isso foi uma forma, acho que até o Putin, isso é estratégia de inteligência superior, para que todos os países acordassem e abandonassem esse sistema trevoso. A descentralização do sistema financeiro global contribuirá para a despolitização do trabalho na economia, acrescentou Putin. Abre aspas. Há muitas outras economias em rápido crescimento no mundo, incluindo China, Índia e América Latina. É importante coordenar esforços conjuntos para criar um novo sistema financeiro. Agora que a coisa vai esquentar. Um novo sistema financeiro global. Novo, totalmente diferente. Descentralizado. A estabilidade de todas as finanças globais dependerá, em grande parte, dessa descentralização. Fabuloso. Ou seja, meus amigos, resumindo isso em poucas palavras, nós vamos tirar o poder dos financistas. Esses homens que escravizaram a humanidade durante tantos e tantos anos. Nós vamos rebelar, nós vamos ser homens livres novamente. Maravilhoso. Aqui. Uma batalha está acontecendo no espaço. Misteriosas explosões de rádio atravessam galáxia vizinha. Os cientistas estão identificando que está acontecendo uma verdadeira batalha no espaço. Embora possa parecer absurdo e até fantasioso, alguns pesquisadores alternativos sugeriram que uma batalha no espaço profundo poderia estar ocorrendo entre civilizações terrestres tecnologicamente avançadas. Eles apoiam sua hipótese na detecção cada vez mais frequente das misteriosas rajadas de rádio que atravessam a galáxia vizinha. 3 semanas atrás, depois de atualizar o conjunto de radiotelescópios de Westerbork, Holanda, os astrônomos descobriram 5 novos Fast Radius Bursts, FRBS. As imagens do telescópio, muito mais nítidas do que antes, mostram que várias explosões passaram pela galáxia vizinha do Triângulo, na galáxia do Triângulo. Então, isso pode ser, sim, um indício de batalhas galácticas que estão acontecendo. Como estou dizendo para vocês, meus amigos, o universo inteiro está em batalha. Estamos vivenciando, sim, a terceira grande batalha galáctica. E o epicentro dessa batalha é o nosso planeta. Agora, atualizações do Benjamin Funford na tela para vocês. Fazer uma observação, que o Benjamin Funford é um jornalista canadense, ok? E ele tem as fontes dele. E eu vou apresentar aquilo que é tangível, tá? Que existem fontes oficiais que possam ser demonstradas. País do G7 tentando se render apesar da arrogância. Olha aqui. O grupo G7 de países escravos, lembra com vocês que eu falei, né? Que eles eram o quê? Marionetes e tal, da Cabal. Acabou de terminar seu festival de amor no Japão. Foi lá no Japão, com uma falsa demonstração de confiança. Na realidade, eles estão tentando se render. Dizem fontes da Sociedade Secreta Asiática. Esperamos que sim. Para entender por que o G7 deve se render, vejamos sua realidade. Vamos ver a situação deles. Será que eles têm motivos para isso? Agora, se eles vão se render ou não, já é outros 500. Mas eles têm motivos de sobra para fazer isso. Este que é o fato aqui, tá, meus amigos? Quando o G7 começou em 1976, eles controlavam 70% do PIB mundial. 70%. Ou seja, eles controlavam o mundo inteiro. Eles também representavam a democracia. Isso, Estado Democrático de Direito, e controlavam o dinheiro do mundo. Quem tem dinheiro é dono da verdade, é dono da narrativa, é dono, inclusive, da democracia. Entenderam? Poder é tudo. Poder é dinheiro, dinheiro é poder. Eles também representavam a democracia e os direitos humanos, o Estado de Direito, etc. Agora eles controlam apenas 27% do PIB. Caíram mais da metade, meus amigos. Mais da metade, mais de 50%.
de 70%, despencou para 27% do PIB mundial. Estão sob a forma mais terrível do totalitarismo babilônico, porque o seu poder, o seu dinheiro e a sua influência está acabando. Isso é um fato matemático. Vamos para o próximo. O líder da outrora Mundo Livre, né? Mundo Livre, o BID, acusado de várias práticas ilegais, que eu já mostrei para vocês várias notícias aqui, foi colocado no poder por uma questão controversa e apenas o quê? Uma marionete. Muito bem. Vamos colocar aqui todos os jogadores aqui da Cabal, os grandes jogadores, os grandes players da Cabal. Nós temos o BID, nós temos aqui, esses aqui são, como diria o Elon Musk, né? Pessoas que odeiam a humanidade, como ele se referiu ao Jorge Soros. Aqui. Temos também o Manuelzinho também é um grande player. Aqui também um servo dos financistas, colocado no poder também, muito bem. Aqui nós temos também o Catrudo também, é do Canadá. Certamente serve os interesses da Cabal. Seu pai, Pierre Catrudo, entregou o controle do Banco do Canadá à Cabal. Que interessante. Igual o Federal Reserve Bank, né, que também é controlado pelos financistas dos Estados Unidos. Aqui, em seguida, nós temos outro player também aqui, o Olaf Scholz, da Alemanha, que foi descrito como o pior líder em 1000 anos. Essa tá engraçada. O pior líder em 1000 anos da história alemã, pelo especialista alemão Coronel Douglas MacGregor. Aqui. Scholz devastou a indústria alemã, fechando usinas nucleares e aumentando os preços de energia em 45%. O povo alemão está feliz da vida com você, né, Scholz? Você realmente melhorou a vida do seu povo. O seu povo deve estar muito agradecido. Claro que eu estou sendo irônico, tá? Para servir os seus mestres escuros. Ele deve ter uma popularidade maravilhosa. E vejo que todos eles não têm popularidade nenhuma em suas nações. Estão com reputação em baixa. BID, reputação em baixa. Esse também, reputação em baixa. Eles têm algo em comum. Isso a gente pode falar. Todos eles têm algo em comum. Reputação abaixo de 0. Todos eles. Muito bem. São amados pela população. Depois temos aqui o servo, do Fórum Econômico, do Klaus, o Rishi Sunak do Reino Unido, outro também, outro player aqui, que tem usado dinheiro público para enriquecer a empresa de sua esposa. Interessante aqui. E tem em seguida, essa aqui, meus amigos, eu não considero ela uma player, eu não concordo aqui com o Benjamin Fulford, eu acho que ela é simplesmente sem noção. Acho que está aprendendo ainda, porque tem pessoas que acreditam que tudo é uma questão de direita e esquerda, não entendem, não compreendem as verdadeiras regras do jogo, não sabem identificar. Existem muitos políticos que simplesmente são ignorantes e não sabem identificar a Cabal, que é o caso aqui da chanceler, da Itália, a Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália. Fontes dizem que ela recebe ordens. Não acho. Eu acho que é o seguinte, ela é sem noção, por isso que ela apoia a Kiev. Porque se ela realmente estivesse mancomunada, fosse uma marionete dos escuros, ela não iria contra a agenda, porque ela fala muita coisa contra a agenda dos escuros. Só que também ela acaba pisando na bola em muitos outros aspectos. Quando você percebe uma pessoa acertando em alguns pontos e errando em outros, geralmente é ignorância. Não é porque a pessoa foi cooptada, não é porque ela é uma marionete na mão dos financistas, simplesmente ela não tem informação. Ou às vezes é muito mal assessorada também. Também tem essa questão. Às vezes as pessoas que estão próximos dela têm péssimos assessores, péssimos conselheiros, e ela acaba cometendo esses equívocos. Ela eu coloco ainda lá na geladeira. Tenho minhas dúvidas, tá, meus amigos? Vou colocar na geladeira. Muito bem. Vamos pro próximo. Agora esse aqui, com certeza, esse é marionete aqui, do Japão. E finalmente temos o primeiro-ministro, esse com certeza. O primeiro-ministro japonês, o Fumio Kishida. Tá aqui a fotinho dele, outro player, outro escravo. Ele é servinho, é o servo. É o servo do... Não podem falar. Aqui, da Cabal. E lê roteiros entregues a ele por seus manipuladores, também praticante de rituais nada ortodoxos, vamos colocar assim, e como outros líderes do G7, apoiou a agenda em seu povo, a agenda dos escuros no seu próprio povo. E tem mais. Os japoneses também estão indignados com o fato de o G7 ter realizado cinicamente sua reunião na cidade de Hiroshima. Cinicamente, porque eu acho que não é um local muito apropriado, diria eu, um local que não devia ter sido feito isso, porque é um local de uma tragédia, que aconteceu no Japão. Bombardeada por uma... inclusive, foi patrocinado por esses países aqui, apoiado por esses países. Então fica um pouco estranho, Fica um pouco esquisito, mas tudo bem. Vamos pro próximo. Aqui. Primeiro-ministro japonês avalia adesão à OTAN. O Japão, tá aqui notícia para vocês, o Japão não tem planos de se tornar membro da OTAN, não tem planos. Disse o primeiro-ministro Fumio Kishida. Ele disse que o Parlamento Nacional, na quarta-feira, que Tóquio não se juntaria ao bloco militar liderado pelos Estados Unidos, de nenhuma forma, segundo a Reuters. No início desse mês, o embaixador japonês dos Estados Unidos, Koji Tomita, disse a Nikkei, Ásia, que o Japão estava, abre aspas, trabalhando para abrir um escritório de ligação
da OTAN em Tóquio, que se tornaria o primeiro do bloco na Ásia. Interessante. Quer cooperar, a gente não vai participar, mas a gente vai ajudar vocês. Fica em cima do muro. De qualquer forma, enfrentando a falência, as nações do G7 foram forçadas a bajular a China, dizendo, abre aspas, nossas abordagens políticas não são projetadas para prejudicar a China. Por isso que eles disseram nessa reunião do Japão. Nem procuramos impedir o progresso e o desenvolvimento econômico da China, fecha aspas. Em particular, a Cabal está oferecendo domínio mundial à China em troca do financiamento contínuo de seus regimes fantoches, dizem fontes da Sociedade Secreta Asiática. Aliás, não precisa nem de fonte da Sociedade Asiática. Então, meus amigos, o próprio Estados Unidos, Europa, estavam tentando uma aproximação com a China para que a China não apoiasse mais a Rússia e isolar a Rússia. Porque eles sabem, com o apoio da China, fica muito difícil enfrentar a Rússia. Agora, se a gente conseguir cooptar, seduzir a China, aí com certeza nós temos chances reais de destruir o Putin. Compreenderam, meus amigos? Então, a China é determinante nessa vitória. Então, eles tentam seduzir a China, já fazem isso há muito tempo, não é de agora. Não precisa nem de fonte de sociedade secreta asiática para saber disso. Então, eles tentam oferecer, olha, vamos fazer ofereceram há pouco, falando, não, o próprio Bidet, acho que alguém, um assessor dele, se não me engano, não lembro exatamente da notícia, falou o seguinte, vamos oferecer à China um mundo bipolar. Vamos dividir o mundo entre vocês e nós aqui, vamos trabalhar para Cabal e tá tudo bem, e vamos traia, em outras palavras, traia a Rússia, traia a Aliança da Terra. E a China não aceitou. Tá aqui, meus amigos. O grupo dos 7, com um peso econômico significativamente enfraquecido, incapaz de representar o mundo, está novamente exaltando sua chamada lei e ordem, enquanto observadores políticos desmascaram precisamente a essência de suas mentiras e um esquema para brincar de pequena panelinha política e ditar regras ao resto do mundo. Eles vão ditar regras como vocês devem viver, como vocês devem vestir, o seu sistema econômico, etc., quem vocês vão comprar, quem vocês vão vender. É isso aí. Observa a mídia estatal. E aqui teve vários protestos contra o G7 aqui, meus amigos. Análise do Notícia 7 manipulado pelos Estados Unidos, destrói o mundo e cria tensão. Aqui o pessoal do Japão, pessoa esclarecida é outra coisa aqui. Não ao G7, não ao imperialismo. Aqui, maravilha, maravilha, sensacional. Pessoa desperta é outro patamar. Vamos para o próximo aqui. O governo da China também expôs, isso aqui é interessante, meus amigos, expôs os planos dos Estados Unidos de implantar equipamentos, dispositivos geneticamente modificados contra, aqui ele usou o termo, mas eu vou explicar isso melhor, porque é um termo um tanto indevido, foi feito mais para sensacionalismo, tá, meus amigos? Esse termo aqui na manchete foi utilizado com teor, com tentativa sensacionalista, eu vou explicar direitinho o que se trata. Aqui está o artigo, deixa eu explicar direitinho do que se trata, isso aqui é melhor. China critica acusações dos Estados Unidos por coleta de dados genômicos. Então, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Wang Wenbin, criticou na quarta-feira, dia 10, tá, a acusação dos Estados Unidos por sua suposta coleta de dados genômicos. Então, os Estados Unidos estava acusando a China de coleta de dados genéticos, aqui, para tirar a privacidade das pessoas e para outras finalidades secretas. Essa era a acusação, ok? E o caso aqui, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, o Yang Wenbin, respondeu, falando o seguinte, quem faz isso são vocês, não são nós. Vocês fazem isso. É a coisa que tentou. Veja que ele não negou. Disse o seguinte, nós não fazemos isso, quem faz são vocês. Observando que a acusação não se sustenta e nada significa, exceto a fabricação de notícias falsas, sensacionalistas por parte dos Estados Unidos. De acordo com a reportagem da mídia, o secretário dos Estados Unidos, o Anthony Blinken, acusou a China de coletar dados genômicos humanos, ou seja, material genético, contra minorias étnicas em Xinjiang e no Tibete, como uma forma adicional de controle e vigilância. Abre aspas. A resposta aqui do governo chinês. Os Estados Unidos coletam e usam amplamente informações genéticas, no caso, disse Yang, acrescentando que, de acordo com o Wall Street Journal, o Pentágono formulou planos de pesquisa e desenvolvimento para atingir oponentes com dispositivos genéticos, no caso, modificados e desenvolvidos, revelam que os dados genômicos de chineses, asiáticos, arianos, europeus, árabes no Oriente Médio estão sendo coletados pelos militares dos Estados Unidos. Meus amigos, o Emily Smith disse que eles estavam coletando material genético das pessoas em postos de saúde e hospitais, ostensivamente, para, isso o Emily Smith, para formar clones. Isso mesmo que vocês estão ouvindo, para produzir clones. Clones e também rastrear pessoas, porque é uma forma de você rastrear pessoas. E quando você tem o DNA, você pode manipular o comportamento dessas pessoas à distância, com uma tecnologia. Isso segundo o Emily Smith, que é denunciante do Serviço Secreto Espacial. Agora a coisa fica ainda mais interessante, que de acordo com o site da Rússia Today, em sede na Rússia, o Comando de Educação e Treinamento Aéreo dos Estados Unidos, AETC, emitiu uma licitação buscando adquirir amostras de ácido ribonucleico, RNA, e líquido sinovival de russos, acrescentou Yang. Abre aspas. Está bem claro, isso dos Estados Unidos, está bem claro quem exatamente está usando informações
no caso de genes, para fins secretos. Fins secretos. Que fins secretos são esses? Será que não são esses que foram referidos pelo Emil Smith? Eu falei sobre clones numa live bem antiga, onde o Emil Smith, faz mais de um ano atrás, acho que 1 ano e meio, quase 2 anos atrás, onde o Emil Smith, ele trabalhou na base aérea de Kirtland, ele trabalhou bem no setor de clones. Ele fala que eles colhiam material genético de muitas pessoas do mundo, e se eles precisassem, eles iam produzir um clone para substituir, para mudar a pessoa, isso pelos escuros, tá, meus amigos? E aparecendo isso. Pode ser outra coisa? Pode até ser outra coisa. Ou também para uma forma de vigilância, para vigiar as pessoas. Que é uma forma de detectar onde as pessoas estão andando, para tirar a privacidade, etc. Isso o Emil Smith falou em 2016, que eles já faziam isso desde 2016, isso há muito tempo atrás. Isso é bem interessante. É claro que nós estamos trabalhando no terreno das hipóteses, né, mas é algo para ser considerado. Aqui. O resto do mundo também não está disposto a apoiar a massa falida das corporações dos Estados Unidos da América, pertencente à Cabal. Mais de 81 nações, agora vai vir a parte mais legal da live. Mais de 81 nações renunciaram ao dólar americano. E isso agora inclui nações produtoras de petróleo, como Iraque, Venezuela, Nigéria, Emirados Árabes Unidos, Irã, Arábia Saudita, etc. É por isso que os Estados Unidos estão acabando com a última reserva estratégica de petróleo. 81 nações estão indo para São Petersburgo, em junho, para uma grande conferência, cujo objetivo é trazê-los para esse plano maior, para apoiar a moeda com ouro e um novo sistema financeiro. É apenas o começo. Parece-me que o sistema baseado em dívidas está à beira do colapso, mas sou apenas eu. Quem confirma isso é agora, terminou o texto do Fulford, vamos ver aqui, vamos linkar a informação com a declaração do coronel McGregor. Tá, meus amigos? Está aqui o vídeo quando a gente fez essa declaração. Que ele é muito próximo do Loirão. Ele afirma nessa entrevista que 81 nações vão se reunir nesse próximo mês, em junho, na cidade russa de São Petersburgo, para anunciar ao mundo que estão voltando ao padrão ouro. É possível que Benjamin Fulford tenha obtido essa mesma informação dessa entrevista, que já podemos dar como oficial. De qualquer maneira, esta é a opção mais otimista sobre a ampliação do BRICS. Já está sobre a mesa. Então o BRICS vai se transformar em outra coisa completamente diferente. Vai se transformar num bloco de muitas nações independentes. E tem mais um detalhe. Aqui, este verão já teremos de fato, quem está dizendo não sou eu, é o general McGregor, coronel McGregor. Nesse verão já teremos de fato um sistema monetário alternativo. Repetindo, neste verão já teremos de fato um sistema monetário alternativo de fato e uma Honolulu alternativa. Deixa bem aqui, olha aqui. Honolulu alternativa. Ou seja, o mundo, os países que assinarem esse acordo já estarão totalmente livres, libertos da cabal e prontos para o próximo estágio, que seria a divulgação das tecnologias e da existência dos extraterrestres. Compreenderam, meus amigos? É isso que está em jogo. Agora, os escuros podem se contrapor. Eles vão tentar, sim, fomentar, engendrar agora o seu grande sonhado grande reset para arrastar as nações ocidentais, porque eles têm influência ainda de muitas nações ocidentais, principalmente na Europa, e vai formar o quê? 2 grandes blocos antagônicos. Só que um bloco é sustentável e o outro está em colapso. Quem que vai subsistir? Obviamente, quem vai subsistir é o bloco das nações soberanas, porque o outro já está o quê? Colapsando. Ele não tem condições de realmente rivalizar com esse bloco lastro-ouro. Compreenderam, meus amigos? Essa que é a verdade. Ou os Estados Unidos, porque eles podem fazer isso também, tem uma cartada, eles têm uma alternativa. Eles podem, de repente, usar os ativos das grandes corporações para dar uma sobrevida para os Estados Unidos, quem sabe mais 4, 5 meses, para tentar, de repente, uma invasão de falsa bandeira, alguma coisa do gênero, para que eles possam atingir o seu opositor, no caso, o seu inimigo, que é o bloco das nações soberanas. Também é uma possibilidade. Então, eles podem tentar ganhar tempo para tentar atingir o bloco das nações soberanas. Então, nós temos 3 alternativas, meus amigos. Se os Estados Unidos colapsar, e isso já está caminhando, daqui a pouco a gente vai comentar aqui para vocês, poderemos ter esse cenário aqui. Vamos lá. O líder russo Vladimir Putin faz um anúncio oficial e claro da construção de um sistema financeiro alternativo ao atual. Repetindo, da construção de um sistema financeiro alternativo ao atual, descentralizado, que envolve países asiáticos, africanos, latino-americanos, que trará estabilidade à ordem econômica mundial. Trará estabilidade à ordem econômica mundial, ou seja, todos os países estarão numa boa, financeiramente. Senhoras e senhores, afirma-se que esse sistema será lançado nos próximos 2 meses.
com um número indeterminado de países, entre 19, com o valor mais baixo, e 81 na estimativa mais alta. Então não é uma certeza. Estamos trabalhando aqui com probabilidades. Probabilidades e estimativas. Aí eu não tenho bola de cristal, eu estou apresentando dados do que pode acontecer. Putin, abre aspas. Muitas economias em rápido desenvolvimento estão mudando para moedas nacionais. Isso aqui já existem inúmeras notícias, já apresentei, em acordos do comércio exterior. É importante coordenar esforços conjuntos para formar um novo sistema financeiro global, descentralizado. Meus amigos, esse homem tem coragem, é audacioso, global. Então ele acredita que vai conseguir atingir o mundo inteiro. Ele está apostando que os Estados Unidos vai colapsar e ele vai conseguir empregar isso no mundo inteiro. Isso vai ser implantado no mundo inteiro. Quanto mais descentralizado for, melhor para a economia global. Mais prosperidade para todos. Aqui, meus amigos. BRICS acelera o uso de moedas nacionais em pagamentos internacionais. Vice-chanceler russo. Abre aspas. Palavras do vice-chanceler russo. Vamos linkar aqui os pontos. Todos os países do BRICS aceleraram em termos de transição para pagamentos em moedas nacionais. Todos os países do BRICS já estão conscientes de que Washington e seus aliados usam o dólar como arma para pressionar outros países, ou seja, o dólar é utilizado para subjugar os países, controlá-los, escravizá-los, afirmou o vice-chanceler russo Sergei Ryabkov. Ryabkov destacou o efeito de ducha fria do congelamento das reservas russas no Ocidente para os outros países. Também elogiou o progresso na elaboração do sistema de pagamentos BRICS-Pay. Aqui. Washington aumenta novamente o teto da dívida, usando esse mecanismo como um esquema de pirâmide para enganar outros países. Continua aqui. O presidente da Duma do Estado, Câmara abaixo do Parlamento Russo, Vyacheslav Volodin, ou seja, especulação financeira pura, tá, meus amigos? Que beneficia apenas uma elite. Acredita, já viu aquele negócio, sistema de pirâmide? Só quem está na ponta ganha, quem está lá embaixo só investe, só se lasca. Exatamente isso. Ok. Acredito que os países dependentes do dólar devem buscar uma alternativa e nós vamos propor essa alternativa para o mundo inteiro. Abre aspas. A dívida pública dos Estados Unidos é um esquema de pirâmide financeira mundial construída por Washington para enganar outros povos e países. Correto seria para os países dependentes do dólar buscarem já hoje, agora, para ontem, uma alternativa a ele, reduzindo assim os riscos para seus cidadãos. Escreveu Volodin em seu canal no Telegram. Impressionante. Parlamentar russo, dívida, que está a fonte para vocês, dívida pública dos Estados Unidos é um esquema de pirâmide para enganar outros países. O que é um esquema de pirâmide, amigos? Quem está na ponta ganha muito, quem está no meio ganha um pouquinho, agora quem está lá embaixo só se lasca, tá? Em outras palavras, que sustenta toda essa pirâmide. Exatamente isso. Um sistema de especulação financeira, o capitalismo da pior espécie possível. É isso aí, né, dos financistas. Para entender que dessa vez eles realmente estão falidos, dê uma olhada nos gráficos a seguir. Para quem tem dúvida ainda, vamos conferir aqui. O primeiro mostra que as reservas de caixa dos Estados Unidos acabaram em 5 de junho. Não tem reserva de caixa. Acabou, tá aqui. Tudo falido. Tudo realmente quebrados. Estão quebrados. Quebradeira generalizada. O segundo gráfico mostra as expectativas do mercado quanto à falência dos Estados Unidos. Péssimo, horrível. Expectativa nenhuma, zero. Meus amigos, os indicadores de mercado dizem muito, muito. Isso aqui é o maior argumento de todos. Quando você vê esses indicativos econômicos, esses gráficos, eles falam por si mesmos. Muito bem. Aqui, o terceiro mostra que eles saquearam o fundo fiduciário da Seguridade Social. Olha só. E que legalmente não deveria fazer. Que já estão apelando porque não tem recursos. Próximo. Finalmente, vemos que a corporação precisa tomar empréstimo apenas para pagar os juros de suas dívidas. Meus amigos, alguns acreditam também, são muitas possibilidades, meus amigos, que os escuros, isso é uma possibilidade, tá? Tem muitos analistas dizendo isso, que eles estão conduzindo o sistema, o colapso financeiro dos Estados Unidos deliberadamente para propor uma batalha, entendeu? Direta, que seria o terceiro confronto mundial com a Rússia, para tentar desviar a atenção do povo americano, apelando sim pelo espírito patriótico americano, ou seja, manipulando o espírito patriótico americano para tentar destruir o planeta inteiro e, ao mesmo tempo, melhorar a sua reputação com o povo americano. A imagem do governo. Como não, nós somos patriotas. Patriota, caramba, né? Mas nem vou falar aqui, nem vou chegar nesse mérito. Entenderam, meus amigos? É isso aí. Né? Isso é uma grande hipocrisia. São patriotas dos financistas. Esse que é o país, esse que é a pátria deles. Vamos para o próximo. Quando um governo precisa tomar empréstimos apenas para pagar os juros, este é o caso dos Estados Unidos,
que está tomando empréstimo apenas para pagar os juros, não é para pagar a dívida, não, é para pagar só os juros da dívida, porque a dívida é impagável. Situação que a gente vê, como o Brasil, tempos atrás, está pior que o Brasil. Brasil, Venezuela, nesses países, Cuba, dá calote financeiro, Coreia do Norte, ele está falido. Portanto, a pergunta de 200 trilhões de dólares é: que acontecerá quando os Estados Unidos falirem? Essa é uma ótima pergunta. O que vocês acham, meus amigos? O que vai acontecer com os Estados Unidos quando eles falirem? Quais serão as consequências? Isso é praticamente, não dá para mensurar o que vai acontecer. É uma grande incógnita. E eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades. Se você está pegando dinheiro emprestado do banco para pagar juros de dívida, você não está pouco lascado, mas está muito lascado. É uma situação realmente lamentável, que dá falência, está realmente quebrado, com certeza, está quebrado. Esta é a situação dos Estados Unidos. Gratidão aqui a Cecília me aconselhando a beber água, gratidão pela gentileza. A Cecília é sempre muito gentil, gratidão a todos, meus amigos. Agora a pergunta, meus amigos. A pergunta de 200 trilhões de dólares, segundo o Ford. O que vai acontecer depois dos Estados Unidos falirem? Que eles vão falir é praticamente uma certeza. Agora, a pergunta que não quer calar. O que vai acontecer depois? O que vocês acham? Eu quero ver o comentário de vocês. O que vai acontecer a seguir? Porque terá consequências, obviamente. Muitas consequências. Consequências sérias. O que vai acontecer? Eu queria saber aqui de vocês. Selva, é mais ou menos isso. Aí aqui, o nosso amigo aqui, com certeza, o Goethe Klaus Amadeu, que tá tudo junto aqui, mais ou menos selva. É uma coisa mais ou menos por aí. Está quase certo. Quase acertou. O governo americano cairá, mas vai acontecer alguma coisa. Não acontece alguma coisa. Tem consequências. Tem consequências diretas. Vamos agora, meus amigos. É claro que eu não tenho bola de cristal, o Funfort também não tem bola de cristal. Nós simplesmente estamos aqui analisando. Então, nós estamos analisando uma possibilidade. Então, nós estamos cogitando possibilidades, hipóteses. Estamos construindo hipóteses nesse instante. Agora, uma hipótese muito plausível é essa aqui que eu vou mostrar para vocês neste momento. Aqui a pergunta de 200 trilhões de dólares, o que acontecerá quando os Estados Unidos falirem? Vamos lá. Se for uma falência, segundo aqui a opinião do Funfort, tá, meus amigos? Vamos colocar bem claro. Não é que vai acontecer exatamente isso, mas isso aqui tem que ser considerado. Se for uma falência descontrolada, e é o que está se desenhando, é verdade. Os soldados americanos, em 800 bases, isso é uma consequência, em 800 bases ao redor do mundo, não serão pagos. Então, todos os militares americanos, nas suas respectivas bases, não vão receber por isso, em várias instalações, são 800 instalações do mundo. Não são 800 militares. Isso dá milhares, tá, meus amigos? Dá mais de uma dezena de milhares de militares. 12 mil, 20, eu estou falando de mais de 30, 40 mil militares pelo mundo. É um número grande. Não serão pagos. Acho que dá muito mais que isso. Acho que é quase 100 mil, tá, meus amigos? Acho que é muito mais. Cada base tem no mínimo 100 soldados. Dá muito mais que isso. Ao redor do mundo. Não serão pagos. Não vão receber. Não vão receber o seu contra-cheque. Eles terão o quê? O que vai acontecer? Se você não é pago, eles terão que recorrer ao quê? Vão ter que surrupiar pessoas para não morrer de fome. Ou vão ter que sair pela rua pedindo dinheiro. Imagina só, por favor, no farol, por favor, me dá uma moedinha aí para eu comer, porque eu sou soldado americano, não estou recebendo mais, porque o país colapsou, faliu. Olha as implicações disso, meus amigos. Isso é uma das implicações, tem muito mais. Dentro dos Estados Unidos, os servidores do governo entrarão em colapso, porque eles não vão receber. Todos os funcionários públicos não vão ter dinheiro, não vai ter dinheiro para ninguém. Uma situação horrenda, apocalíptica, um cenário de apocalipse financeiro, meus amigos. Os servidores do governo entrarão em colapso, a lei e a ordem se desintegrarão. Então, quando acaba, um país entra em colapso financeiro dessa magnitude, nessa esfera, os funcionários não vão receber, o povo vai o quê? Se revoltar, uma consequência natural, revolta da população generalizada. E haverá provavelmente, nesse cenário, totalmente plausível, que haja anarquia. E provavelmente a divisão dos Estados Unidos. Alguns querendo apoiar o Biden, outros querendo a cabeça dele a todo custo, antes que a situação se estabilize. Pode até gerar mesmo uma batalha, um confronto civil. Pense no colapso da União Soviética multiplicado por 10 vezes. Pensa no colapso da União Soviética multiplicado por 10 vezes. Então, quando a União Soviética caiu, teve a queda do Muro de Berlim, foi um colapso, as pessoas corriam para todo lado, desespero financeiro para tudo que é lado, meus amigos, as pessoas estavam sem chão, mudando de lugar, mudando de cidade. Foi assim, foi uma loucura. Agora multiplica isso por 10 vezes.
Cerca de 750 migrantes. Agora, veja só o cenário. Vamos supor, vai colapsar nesse cenário aqui, meus amigos. Nessas circunstâncias que eu vou apresentar para vocês. Que não é nada legal. Não é realmente um cenário de, olha, consequências incalculáveis. Cerca de 750 migrantes estão detidos em um centro de processamento de patrulha de fronteira em El Paso, no Texas. Mais de 6 vezes a capacidade normal da instalação. Cada pessoa lá, todas são do sexo masculino, com idade militar. Interessante, né? Entre 25 e 35 anos. Que é a idade militar. Todos. Coincidência, né? Coincidência. Eu acho que não. Muito bem, vamos lá. Esses não são refugiados. Meus amigos, a gente percebe que não. Eles são enviados lá, são infiltrados para criarem problemas reais. Então ele quer o caos social. Tá entendendo? É isso aí. A Sociedade do Dragão Branco e seus aliados, isso aqui é uma opinião, tá, meus amigos? Isso aqui numa fonte do Benjamin Fulford. Os chapéus brancos no Ocidente, ao redor do mundo, negociam uma alternativa que restaurará a democracia e o Estado de Direito e a liberdade de imprensa. Isso resultaria na unificação do Canadá e dos Estados Unidos para formar os Estados Unidos da América do Norte. Então, o primeiro cenário é o colapso absoluto, caos social, convulsão social generalizada nos Estados Unidos. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é que esse aqui é o mais interessante. Os chapéus brancos se levantam e criam um novo Estado. Vamos integrar Estados Unidos, Canadá e México num único país. Vamos formar o quê? Uma nova Constituição, um novo modelo totalmente diferente, um novo modelo econômico. Isso também pode acontecer, uma revolução. Nós temos um cenário realmente propício para uma revolução dessa magnitude. Então, isso também é uma probabilidade, não podemos descartar essa hipótese. Interessante. Para iniciar essas mudanças, então haverá, com certeza, numa situação, no cenário, assim, uma situação crítica dessas, né, provavelmente vai ser instituída a lei marcial, e deve ser introduzida. Isso inclui uma única anulação de todas as dívidas públicas e privadas, fim de todas as dívidas, e você sabe que eu estou me referindo. Né? Quem está propondo? Qual é o sistema que propõe o fim de todas as dívidas públicas e privadas, meus amigos? Não é uma que começa com né? Sa, termina com Ra. Né? E uma redistribuição dos ativos roubados ao público por meio de coisas ilícitas do Banco Central, que o Banco Central americano, o Federal Reserve Bank, dos financistas, né? A gente sabe como é que é, uma instituição privada, né? Ao final desse processo, todos os norte-americanos terão sua residência principal, terão dinheiro no banco e não terão mais dívidas. Maravilhoso. Isso é também um cenário. Também exigirá que mais de 400 acusações, seladas ou veladas, possam seguir em frente, que estão paralisadas porque, infelizmente, o Estado do americano está completamente aparelhado. Então, essas investigações veladas não podem ser concluídas, elas são barradas, elas são sabotadas. E agora a coisa vai acontecer, porque não existe mais barreira mediante essa circunstância nova, esse campo, esse mundo novo. Compreenderam, meus amigos? Impressionante. Eles serão alojados nos campos da FEMA e eles construirão eles fizeram mas só que vai ser usado para eles. Vai ser exatamente o contrário. Impressionante. Aqui, caso você não acredite que eles planejam, e eles sabiam disso, né? Fazer isso com pessoas do bem. O juiz da Suprema Corte, Neil Kausch, descobriu que durante a crise que aconteceu, né? Estavam monitorando estacionamentos de igrejas, placas registradas, eles também fecharam lojas, escolas, igrejas, mantendo abertos cassinos e outros negócios privilegiados. Então, uma perseguição mesmo aos mais conservadores, no caso, assim, né, meus amigos? Infelizmente, porque estavam em conluio. Isso é realmente um fato. É interessante. E aqui, o Fulford faz uma observação que, de repente, o DeSantis seja um cavalo de Troia. Tá? Não dá para confirmar isso. Tá? Simplesmente porque ele estava na loja aqui, da Rabada e tal. Isso aqui ainda a gente tem que colocar na geladeira. Tem que ser melhor analisado. Tá? Muito bem. Não é de admirar que o presidente dos Estados Unidos, Loirão, esteja à frente do DeSantis por 45 pontos. Ele está bem na frente. É bem na frente mesmo. Muito bom. Vamos para o próximo aqui, meus amigos. Então, as pessoas, os cristãos, os patriotas acabaram com a insolência, agora a justiça triunfou. Na quarta-feira, a deputada Marjorie Taylor Greene iniciou o processo de impeachment contra o procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland. Ele perseguiu o país, preocupados com a educação de seus filhos, perseguiu cristãos e ativistas anti-aborto, invadiu casas presidencial, diz ela, etc, etc, etc. E ela também iniciou aqui, apesar que, segundo os analistas, jornalistas, tem pouca possibilidade de realmente acontecer, de chegar até seu objetivo, né, de concluir seu objetivo, mas ela também começou assinou um processo de impeachment do BD. Também, meus amigos. Então as pessoas estão trabalhando, né, estão trabalhando.
para que isso realmente possa acontecer. Aqui, muito bem a fonte aqui para vocês, né? Última hora, semana do impeachment, Major Taylor Greene apresenta artigos de impeachment contra o Procurador-Geral dos Estados Unidos, Merrick Garland. Tá aqui, muito bem. Né? O deputado Matt Gaetz sugeriu que o FBI deveria ser absolvido, seus agentes deveriam enfrentar acusações criminais, depois que o procurador especial John Durham e os considerou culpados de várias coisas ilícitas, por exemplo, 3 escritórios de campo separados do FBI disseram a Fundação Clinton um esquema de lavagem de dinheiro, estrangeiro. Talvez devemos dar uma olhada nisso. Então, os chapéus brancos estão trabalhando, meus amigos, apesar de tudo, desse plano nefasto. Então, existem possibilidades reais, sim, que esta outra alternativa aconteça. Agora, também existe uma outra possibilidade, que os financistas deem uma sobrevida, porque eles têm liquidez ainda para tentar maquiar a situação por mais 3, 4 meses. E eles podem tentar salvar a falência, ou melhor, adiar. Né? Adiar, salvar não tem como salvar, mas eles podem adiar. Eles podem protelar esta falência eminente dos Estados Unidos por mais 4, 5 meses. Também é uma hipótese que não pode ser desconsiderada. Tá? Aqui, relatório de Durham, procurador especial critica a FBI por investigação sobre Loirão e Rússia, mas não confirma a conspiração. Não confirma, mas deixa indícios, né, indícios fortíssimos, que realmente isso foi feito deliberadamente para atacar a campanha do Loirão. Tá? Então foi aqui mostrado vários fatos, isso aqui é o relatório do John Durham, criticou a investigação do FBI e o Departamento de Justiça sobre o suposto conluio entre a Rússia, que foi chamado de Rússia, apelidado de Rússia Gate, né, e a campanha presidencial do Loirão em 2016, acusando o governo federal de ter desconsiderado, abre aspas, desconsiderado ou intencionalmente ignorado informações materiais que não sustentavam a narrativa, segundo o relatório final divulgado nesta segunda-feira, após 3 anos de trabalho. Abre aspas, a velocidade e a maneira como o FBI decidiu investigar o Loirão contrasta com sua abordagem anterior ao caso de possível interferência estrangeira na campanha da candidata democrata, a Hillary. Disse Durham, segundo ele, o FBI e o Departamento de Justiça devem reconhecer a falta de rigor analítico e viés na hora de confirmar o excesso de confiança em fontes ligadas a adversários políticos. Está dizendo o seguinte, que é 2 pesos e 2 medidas. Né? Se for para o Loirão é de um jeito e para a Hillary já é de outro. Quer dizer, tem viés político nisso daí, nas investigações do FBI. Quer dizer, o FBI agora tem partido político, aí tem lado político, aí fica complicado. Foi isso que ele sugeriu, tá, meus amigos? Só que estou colocando legenda aqui para vocês. O que teria resultado que investigadores não pudessem considerar hipóteses alternativas ou agir com objetividade adequada. Vamos ver aqui a resposta do FBI. Por sua vez, o FBI justificou em comunicado na segunda-feira que, abre aspas, a conduta em 2016, 2017, que a procuradora especial Durham examinou, foi a razão pela qual a atual liderança da agência já implementou dezenas de ações corretivas. Não, isso aqui ano passado, foi um erro do protocolo, mas tudo já foi corrigido, tudo foi retificado. E já estão em vigor há algum tempo. Acrescentou que essas reformas estivessem em vigor em 2016. Infelizmente, essas reformas não estavam em vigor em 2016. Não é nossa culpa. Uma cara de pau, né? Aqui abre aspas. Os erros identificados no relatório poderiam ter sido evitados. Bem conveniente, né? E aqui. E um sinal de que a Cabal está perdendo o controle, a Fox Television pensou que poderia silenciar o Tucker Carlson, cortando de 2,5 milhões de telespectadores noturnos. Agora a Carlson apareceu no Twitter para 84,6 milhões de espectadores. Aumentou muito a audiência. E é muito mesmo, meus amigos. Absurdo! Mais aqui dá quase 800% na audiência. De 2,5 milhões foi para 84,6 milhões de espectadores. Ajudaram a promover o Tucker Carlson. Esse foi um verdadeiro tiro no pé. É impressionante. Aqui, agora com medo de perder os últimos remanescentes de sua audiência, cada vez menor, a mídia de propaganda corporativa também se voltou para eles. O Jack Tamper, aqui da CNN, âncora da CNN, diz que, americana, tá, meus amigos? Que o relatório de Durham é devastador para o FBI e exonera. Loirão está absolvido. Então eles tiveram o quê? Tiveram que reconhecer que eles erraram e que o Loirão é inocente. Parece que os chapéus brancos assumiram a CNN. A CNN reconhecendo o erro. E eles que sempre atacavam o Loirão. E tem mais ainda, meus amigos. Em seguida, ouvimos Greenback dizer, e inclusive o Loirão fez uma entrevista na CNN. Isso há tempos atrás era impensável. Então veja que a relação entre CNN americana e o Loirão está melhorando. Aqui abre aspas, o Deep State interferiu deliberadamente nos pleitos, aqui também, federais dos Estados Unidos. Nossos votos foi apoiado pelo FBI, CIA, DOJ, Comitê Nacional de Refugiados, HC, etc. E considerado irrelevante. Isso significa que esse não é um país livre, mas uma ditadura. E o deputado acha que os Estados Unidos virou uma ditadura já. Aqui, o Greenback dizer isso aqui. Agora a Fox News também foi forçada a denunciá-lo. A teoria era de que o FBI, DOJ, CIA, agências de 3 letras, tecnologia, empresas, estão trabalhando juntos para impedir o Loirão. Não é verdade.
Esse tipo de levantes estão ocorrendo em todo o mundo ocidental. O que acontece quando as massas acordam e expõem as mentiras da mídia? Isso é exatamente o que está acontecendo agora na Dinamarca. Presta atenção, meus amigos. 90 a 95% da mídia dinamarquesa é controlada pelo Twitter. E suas mentiras. Então, veja só, meus amigos. Então, o povo dinamarquês faz chacota da narrativa oficial. Impressionante. Maravilhoso isso aqui. Maravilhoso. O povo despertando. No sábado 20 de maio de 2023, pessoas em mais de 190 cidades ao redor do mundo se reuniram para enviar uma mensagem clara aos globalistas, não pertencente à elite. Presta atenção, meus amigos. Isso aqui aconteceu no dia 20 de maio de 2023, pouco tempo atrás. Em 190 cidades espalhadas pelo mundo, com esta mensagem. Vocês assumiram, vemos vocês, sabemos dos seus planos. E quer saber? Somos muitos, somos um, estamos prontos. Maravilhoso! Nós sabemos da agenda de vocês, nós sabemos dos seus planos. Vocês não nos enganam mais, em outras palavras. Realmente maravilhoso. Outro sinal de mudança de regime, na quinta-feira, o The Guardian aqui, encontrou com o chefe europeu aqui dos Bindenberg, o Victor Alberside, aqui saiu de uma farmácia em Lisboa, no encontro dos Bindenberg, com um pacote de creme protetor para a mão. Não apenas ignorou a cortesia da mídia, como também negou categoricamente ser Victor. Então pulou da Mercedes e foi embora. O litígio também começou. O Deutsche Bank, AG, pagará 75 milhões para encerrar uma suposta ação coletiva, alegando que apoiou a rede de coisas ilícitas de Jeff Epstein, informou o Wall Street Journal na noite de quarta-feira. Impressionante aqui. Aqui o JP Morgan também está sendo processado. Tudo isso está acontecendo. Só que são ações práticas que eu estou demonstrando para vocês e ele tem ainda um laço. Ele foi relacionado com o caso do Epstein. Então, isso aqui com certeza é apenas a ponta do iceberg. Está sendo investigado. Claro, os adoradores de rituais macabros ainda não desistiram e estão tentando atacar nossos suprimentos de comida, esforçando a aceitar o sistema de controle. Infelizmente. Meus amigos. Assim, por exemplo, o Bill Gates diz que os agricultores são seus inimigos, ao mesmo tempo em que ele compra várias terras e fazendas dos Estados Unidos. Quer dizer, fazenda para os outros, aqui é um monopólio. Quer dizer, não pode ser isso. Quer dizer, você fala que os fazendeiros acabam danificando, prejudicando a natureza e o meio ambiente, prejudicam o meio ambiente, então eles têm que ser detidos, têm que ser paralisados, mas ao mesmo tempo eu compro imensas fazendas. É um pouco contraditório, no mínimo contraditório. Você quer o quê? Um monopólio? Deve ser isso. Eu acho. Pelo menos é o que está parecendo. É o que está parecendo. Interessante, né, meus amigos? Aqui. Também se fala muito do 70ª Assembleia Mundial da Saúde, sobre uma saúde. Ela é projetada para controlar pessoas e tal, meio ambiente, aquela coisa toda que você já conhece da agenda dos escuros. O Tedros também, aqui, como um violador de direitos humanos, porque na época que ele foi nomeado, ele foi bastante questionado, muitas pessoas questionaram, porque lá na Etiópia ele fazia parte de um regime totalmente ditatorial, e mesmo assim chegou aonde chegou, tudo isso é lamentável. E a CIA está tão... a CIA está numa situação tão complicada, meus amigos, que é seguidores no Telegram, abriu um canal no Telegram, porque a sua imagem está bastante manchada. Está procurando seguidores agora. Impressionante isso aqui. E também o Zelensky, Bakhmut caiu, ele está já nas últimas também. Isso aqui, a resolução da Usantia também está nos seus momentos finais. Maravilhoso. Isso tudo já está acontecendo. O coronel McGregor observa aqui, a Rússia, abre aspas, a Rússia esgotou as capacidades de defesa aérea usantiana. Os mísseis hipersônicos do tipo Kiss-Hal estão destruindo os sistemas Patriot fornecidos pelos Estados Unidos. A inteligência russa é excelente. Ele sabe onde estão todas as armas. Interessante. Coronel McGregor aqui. Agora, Zé Cujos Homens aqui está usando também pessoas, coisas bem lamentáveis isso aqui também, felizmente. Eles são assim mesmo. Também estamos recebendo relatos de que algum tipo de de radiação, meus amigos, olha só, até esse tipo de coisa. Eles estão apelando para tudo, infelizmente, essa é a verdade. Para depois, sempre assim, eles criam um problema para depois vender a solução. E estão querendo fazer algo semelhante lá na Usantia também. Muito bem, deixa eu retornar agora à espaçonave. Retornando à espaçonave, gratidão pela presença de todos vocês. Já estamos com quase 2 horas de live ininterrupta nessa noite de sábado. Então, meus amigos, nós temos vários cenários possíveis. Primeira coisa que está se criando, um bloco de nações independentes. Ou seja, o BRICS 2.0. Então, algo muito mais abrangente, algo muito maior do que simplesmente uma liga de nações comercial, ou política ou militar. Algo realmente grande, algo realmente consistente, muito bem estruturado, que vai alavancar um novo sistema econômico. Em contrapartida,
Nós temos os Estados Unidos, que está totalmente cooptado pelos escuros, né, em conluio com os financistas, que vai tentar um grande reset, tentando arrastar o mundo ao colapso financeiro, para tentar, de repente, ou empurrar o mundo para um terceiro confronto mundial, porque se o mundo não pode ser deles, não será de ninguém, isso é uma alternativa, ou tentar medir forças contra o BRICS, criando o seu próprio bloco, só que o seu bloco, se criado nessas circunstâncias, será muito fragilizado, ficará vulnerável, e não tem como medir forças. Uma queda de braços financeiras, com 81 países, lastro ouro, na situação atual do sistema financeiro babilônico, praticamente eles não têm como vencer. Eles estão realmente fadados a cair. Entenderam, meus amigos? Agora, o que vai acontecer nos Estados Unidos que é mais determinante? Será que nós vamos ter uma convulsão social? Ou será que será formado um novo sistema financeiro, um novo país, unificando Canadá, México e Estados Unidos, com nova moeda, com um novo sistema econômico, com o fim de todas as dívidas, com o fim do Federal Reserve Bank, lastro ouro. Aliás, quem está liderando essa iniciativa de lastro ouro nos Estados Unidos é o próprio estado do Texas. Eu já trouxe essa notícia para vocês, criando reserva de ouro nos Estados Unidos. E existem também evidências que outros estados estão fazendo o mesmo, muitos indicativos nesse sentido. Então, realmente é um leque de possibilidades. Então, vamos cocriar, meus amigos, a formação desse novo sistema econômico, porque ele pode acontecer sim, ele pode. Então, as peças já foram colocadas nos seus devidos lugares. Então, é muito importante, nós temos a nossa participação. Nós temos que cocriar essa realidade maravilhosa e que ela aconteça o quanto antes. Ok, meus amigos? Gratidão pela presença de todos vocês. Ok? E um beijão no coração de cada um de vocês.